É 2023, é você com a gente aqui nesse spa maravilhoso no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a 2023, Francisco. Ai, Fábio, tá uma coisa diferente esse Não Brasil, né? Não tem uma coisa? No lugar de João Vicente tem Sabrina e tem Larissa, olha que isso, maravilhoso. minha gente. E o que é o melhor do verão, Fábio? Ah, Olha ali, tem, ó, vou te falar a história, tá? vai. Tem Tom Jobim e tem Vinícius de Moraes. Perfeito. Tem João Bosco, Aldir Blanc. Terceiro. Tem Maiara e Maraísa. E tem quem? Olha aí. E tem quem? Mosquito e Olha feijão ali, ó. também. Então já quero dar boas-vindas a Sabrina Sato e a Larissa Ai, poxa, a gente tá muito Luz. feliz. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso cantinho. Ai, obrigada. Feliz de estar aqui com vocês. Não é gostoso? Muito gostoso, muito gostoso. Ao lado de vocês aqui, né? Começando o ano nessa energia boa, né? Feijão, né, Mosquito? Que clima gostoso, né? Tava até você me olhar com essa cara aí. Sabendo que já vem coisa. Calma, não é nada disso. Eu tô falando aqui agora, falei com o Francisco, agora eu te pergunto. Tem assunto que é só homem consegue falar com homem? Ou tem assunto que é só mulher com mulher mesmo? Não dá pra misturar? Hein? Que tipo de assunto é tabu pra falar com o gênero oposto, sei lá? Comenta lá na hashtag, quer dizer, na hashtag Papo de Segunda Verão Mulheres, ou Verão Homens. Não, comenta geral pra nós saber mesmo. Por exemplo, tem assuntos que pra falar no Saia é diferente do que falar aqui no Papo, Larissa? Eu não acho. Aham. E eu não gosto dessa distinção. Não gosto dessa separação. Hoje eu acho que eu falo de qualquer coisa com homens e mulheres. Também não tenho essa parada com os meus amigos. Eu falo de coisas absurdas. Eles têm inclusive que ouvir eu falando essas coisas que eu falo entre mulheres e etc. Porque, né? Enfim, eu acho que talvez muitas questões que surgem de gênero é porque a gente foi criando essas barreiras, assim. Então, quanto mais a gente derruba, quanto mais a gente se fala e fala sobre coisas íntimas, aparentemente só de mulheres e etc., a gente vai se conhecendo mais. A geração que está vindo agora não tem isso, não. Assim, os meninos e meninas assim, já estão em outro lugar, já nem tem mais coisa, banheiro de menino, de menina, oi? Então, assim, acho que essa simbiose está acontecendo naturalmente. Acho que a gente tem que falar sobre tudo. Acho que tem mais individualidade. universais, né? Os assuntos ficarem mais universais. Acho que tem individualidade, tem uma coisa assim, tem coisa que você fala com gente X e gente Y, gente do meio X e do meio Y, independente de ser homem ou mulher. Eu fui uma mulher que eu trabalhei a vida inteira com homens, ao lado de homens, fazendo piada. Tenho muitos amigos homens, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Tem uma camada minha que eu só me abro com mulheres. É claro que eu estou trabalhando na análise e tudo, mas eu acho que parece que só as mulheres conseguem ver um lado meu. Mas você que é fala tão sobre o quê? interessante. Não precisa exatamente dizer o quê, mas sobre Não, o quê? Naturalmente eu você acho está que é trabalhando uma- isso como analista mulher. É como uma mulher. Mas eu acho que tem uma... Talvez por algum trauma, talvez por alguma coisa que eu passei, talvez por... Mas eu acho que é como se eu fosse quase homoafetiva, sabe? Eu acho que tem uma camada minha que eu não deixo os homens perceberem, chegarem. E eu acho que acaba me tornando até superficial a imagem que os homens acabam tendo. E talvez também, por já ter carregado isso, de ser asiática, que tem esse lance da sexualização da mulher asiática, e eu já fui uma mulher que também fui muito objetificada, isso ficou ainda mais forte em mim. Então, eu, por exemplo, eu tenho sim esse lado muito homoafetivo de me abrir mais com mulheres, com gays e com uma analista mulher. É muito mais fácil para mim, mas eu tô tentando cada vez mais, além de piada só fazer com os homens, deixar eles chegarem mais perto, de ser amiga, de conversar, de trocar ideia. Mas eu ainda tenho uma timidez, sabe? Eu tenho uma coisa assim que eu não fico confortável se eu vou conversar sozinha com o Porchat, se eu vou falar sozinha, sabe? Eu fico uma coisa assim, eu não fico à vontade, como eu fico só com você. Sim. É muito louco isso. Mas para falar de assuntos sexuais, de assuntos não, emocionais, assuntos de assuntos... sexuais não, eu falo de rola. É mais de periquita. emocional, O programa então. vai tomando rumos com a Sabrina, não interessa. Alguém substituiu o João, né? Alguém tinha que fazer essa substituição. Mas O eu acho assunto que continua o é mesmo. mais profundo É mais do que emocional, isso. Eu então. acho que é mais emocional, é algo assim muito íntimo mesmo. Então eu não sei se todo homem, se alguns homens também são assim, que sentem isso que eu sinto, porque eu acho que talvez os homens também tenham esse lance
E algumas mulheres também podem ter isso. Talvez você não consiga se abrir nesse lugar do emocional porque você acha que o cara não vai ter sensibilidade para entender o que você está colocando, o que você está trazendo enquanto questão. A gente parece que só as mulheres vão entender o nosso sentimento, porque então, mas isso claro que ocorre, assim, óbvio que eu falar para uma mulher preta do que eu tô sentindo, óbvio que ela vai se identificar e vai saber muito mais, Muito do que eu tô falando. Você falar para um cara o que você está sentindo, óbvio que o cara vai saber muito mais do que você está sentindo. Tem essa questão de identificação que aí já é uma outra coisa, claro. né? Você trazer suas nuances da feminilidade e tal, tem coisa que realmente o homem não vai saber, porque ele é homem, ele não passa pela mesma coisa que a gente, sabe? Mas eu acho também que a gente subestima um pouco. Tem coisas que sim, mas tem coisas que a gente subestima. Acho que a gente pode também expor o cara a pensar sobre isso. Claro, e trazer a visão, mesmo de fora, mesmo de um outro corpo, mesmo de uma outra realidade, sobre uma questão profunda, íntima, feminina nossa, assim. Eu provoco mesmo. Eu trago as paradas... Ai, e aí? E aí? Aí os caras ficam... Qual Zoeira, foi aí, né? piveta? Eu acho que eu tenho que aprender a fazer mais isso. Tem que expor Eu tenho que aprender também, a fazer mais sabe? isso. Mas porque é às bom- vezes eu relaxo, eu fico ai não, isso aí eu converso com minhas amigas, deixa assim. Mas eu entendo também, dá uma certa preguiça. Dá Mas uma é bom, certa. às vezes, por exemplo, como homem hétero ouvindo, às vezes, só participando de um papo. Então, as mulheres conversando. Aí, ouvir é ótimo. Mesmo que seja um ótimo. assunto, menstruação. Mas é tão Vai como interessante ouvinte, entender, porque daí você começa, olha Se que curioso, interessar. nunca tinha prestado ouvido parado pra pensar num negócio É. desse, que loucura, é mesmo, é assim. No fim das contas, você vai se preenchendo de informações e entendendo um pouco também. E que eu acho que o que acontece nos grupos de homens hétero da minha geração, lá, porque vocês colocaram essa coisa de geração que me parece importante É também. importante. É que nós fomos criados numa geração com uma consciência muito baixa relativamente a problemas de gênero, de identidade e orientação sexual, tá? E esses grupos que eu tenho de homens são todos homens assim, de esquerda ou não necessariamente de esquerda, mas todos com um envolvimento nas questões contemporâneas de gênero e tal. Mas entre nós nos permitimos fazer piadas bobas, assim, chamar um outro de viado, por exemplo, assim, Sem ser julgado, né? Sem medo do julgamento. gracejos homofóbicos, mas no meu entender, justamente porque tem a premissa de fundo que ninguém ali é homofóbico. Se alguém ali fizesse alguma coisa que pudesse realmente ser considerada Vocês têm tanta homofóbica, segurança disso que aí pode ter a liberdade de brincar. E para mim o sentido disso é uma espécie de regressão. Por exemplo, teve Copa do Mundo agora, cara, basta a seleção do Peru se classificar para a Copa, que vira um troço. Aí você entende o que é um grupo de homens héteros. Então, a Isso. quantidade de piada, mas não é por liberação de homofobia, é por liberação da quinta série. É quinta Que série. há em nós. É quinta série. Clássico E que México-Peru, né? E que a vida Olha aí. E que a vida pública nos obriga a recalcar. Na vida pública a gente tem que estar o tempo todo consciente dos nossos atos, das consequências dos nossos atos. Ali você se permite regredir a uma infância Mas essa quinta estúpida. série de vocês eu acho até engraçado. Eu adoro essa quinta série. Tanto é que eu assistindo vocês. É super quinta série o papo, né? Vamos combinar, Larissa. Mas... Pô, ela esculhambou o nosso programa. Ela veio aqui no nosso programa. E a gente se diverte. Esculhambou o programa. O João- 2023. O João, por exemplo, não saiu da quinta série. E a gente adora ver vocês se divertindo. Isso é maravilhoso, esse humor, tudo. Isso eu acho ok. Mas eu acho que tem ainda algo maior do que isso, assim. Tipo o quê? De ter papo mesmo, que a gente só vai falar entre a gente. Mas acho que isso não é um resquício, Sabrina, assim, de uma coisa de antigamente mesmo, que o homem sentava pra fumar charuto e a mulher ficava em casinha costurando o assunto da mulher, a Total. costura e os filhos. Eu acho que é uma isso é nostalgia legal de também. um papel de Isso- gênero tradicional. Isso eu acho mesmo. importante as pessoas saberem também, que nossas conversas entre mulheres, gente, a gente não conversa de cabelo, a gente não tem tempo nem de falar só de cabelo e depilação, não. Quando eu tenho algum problema afetivo e tal, eu prefiro conversar com minhas amigas de mulheres. Olha aí. Olha, Eu tenho, sei lá, o João e a Benedita, são um casal de muito amigos meus, assim, muito chegados. E toda vez que eu tô com algum problema na relação, alguma coisa assim, eu prefiro conversar com a Benedita, porque o João
Ele vai falar, Feija, porra, também brincadeira. Entendeu? Ele não... O nível de sensibilidade dele, ele até tem, ele é um cara sensível e tal. Claro. Mas eu prefiro me abrir com a Benedita nessa parte, entendeu? E falar, ó, tá acontecendo isso na minha Faz relação. todo sentido, Não né? sei como é que eu faço. Você que é mulher, me fala, como é que... Inclusive, de Como forma é que bate inteligente, pra faz você? muito sentido. Porque Faz ela vai sentido. saber dizer pra você Vai como que a saber. mulher provavelmente se Você sente, acha que eu tô né? errado? Meu comportamento tá ruim demais? O que que tá... Você já sabe que você tá errado. Você É. quer saber o quão Com ruim o João é mais... E com o João é mais essa coisa do Francisco. A gente volta, porque ele é de Vargem Grande e eu de Campo Grande. Então a gente volta pra búlica. A gente só quer falar de bola de gude. Feijão. A gente fala da Eu já quinta fiquei, série. Ô, Fábio, eu fiquei preso uma vez no engarrafamento com o Feijão. Eu, Feijão, João Vicente. Ih, Quem mais estava? Tu lembra? Quando a gente Que voltou do coisa. Maranhão. A gente tava indo pro Eric jogo, né? Johnson. Foi na volta. Alexandre Tipo Frota isso. Tipo isso. e Raul Gazola. Não, foi um dos melhores dias da minha Foi vida. muito bom. A quantidade Sério? de merda Merda que a gente produzida. Eu fiquei com dor, cheguei em casa com dor na mandíbula. Quarta É série. bom. Kikito, você que é essa pessoa tão falante. Quinta série. Quinta série, né, Eu sou Kiki? quinta série. Eu não, Não. falo linguiça, eu falo embutido derivado do porco. É, fala Porque lá linguiça. na área, se falar linguiça, já a quinta série já... Ô, gente, mas vocês acham que vocês também se comportam diferente? Tipo, na frente das meninas, vocês são mais comportados? Claro, mais durinho. Mais Fica durinho. mais E Fica quando durinho. vai... Fica mais posturadinho. Posturado. Mas às vezes eu sinto que, assim, me parece, tá? De um modo geral, quando eu tô com os caras, Ah. não há um julgamento, um pré-julgamento com a surpresa da completa loucura que eu vou falar. Se eu tô falando agora, eu falo assim, rapaz, eu isso também. traí a minha mulher com um cavalo alado e em cima dele tinha o rei da Suécia. Os caras vão falar, pô, e como é que foi lá, hein? Que doideira. Em momento eu vou falar, você tá louco? Como assim, seu nojento? Você é um monstro, isso é um crime. Não tem esse olhar que, de alguma forma, talvez em algumas amigas, elas iam falar, ai, meu Deus, mas como assim? O que você fez? Espera aí. Então parece, aí não sei como é que é o lado de vocês aí, mas o lado daqui, o julgamento tá um passo antes. O que tá acontecendo ali primeiro mas como é que foi? E o rei da Noruega, ele montava legal? Tem um olhar mais interessado e curioso na confusão do que no primeiro, tipo, isso tá errado. Eu acho que você tem que conversar com a sua mulher, de repente trazer um unicórnio pra relação de vocês. Esse tipo de conversa não vai ter tanto, sabe? Eu tenho uns amigos que eu falo que são meus projetos, né? Que eu falo assim, no âmbito da intimidade, da conversa íntima, etc., não tem isso, tá? Não tem um julgamento, não. É assim, pode largar aqui o que for e a gente vai trabalhar com isso aí. Agora, né? Você vai ter que também lidar com o que eu vou jogar de cá, mas assim, na boa. bom. Mas assim, eu tenho um amigo que é bem héterozão, assim, pá, ele larga umas coisas que eu fico assim, ó, amigo. Então, mas Em não... que sentido? Pera, você se surpreende com o que ele fala? Você acha chocante? Terríveis. Terríveis. Terríveis, terríveis. Ele é um dos meus do estudo antropológico. Mas eu acho que é importante ter esse primeiro momento do não julgamento. Isso. Eu falo direto da comunicação não violenta e isso é um dos princípios, assim. Primeiro, De você. estabelece a conexão com a pessoa. Tudo bem, não tô aqui pra te julgar, sabe? Conta aí, teve unicórnio, beleza, montou, tá. Você achando aqui um completo absurdo, entendeu? Assim, mas, Foi legal? certo. Foi bom não, pra entendi, você? mas por quê, né? Mas vamos entender isso. Aí no final, quando a pessoa já tá assim, já entregou a fofoca inteira, já falou os absurdos inteiros, aí você fala, poxa, fulano, Rapaz. não, vamos ver isso aí. Aí você começa o seu trabalho, entendeu? De que doutrinação mentira. Como criar homens melhores para o mundo. Eu tenho um projeto, tenho uma Bíblia, inclusive. Mas eu acho que é isso. Acho que no primeiro momento o não julgamento é importante. Eu tenho o meu núcleozinho também de fazer essa... Eu concordo total com a Lara. Isso vale para tudo, né, Lara? Inclusive para tudo. conversa política, né? Isso. Você tem que estabelecer uma referência comum primeiro, né? Sim. Senão você encontra muita resistência, né? É.